queridos, tudo bem? Nós vemos que existem momentos muito difíceis, complicados, momentos que nós não sabemos como nos portar, mas nesses tempos difíceis existe uma palavra de Jesus que fala: não temas. E nós entendemos que existem pessoas passando por situações delicadíssimas, problemas muito grandes, mas nós temos assim, na palavra do Senhor, lá em Mateus 14, se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, você vai ver ali uma situação dos homens que andaram com o Senhor Jesus, que tiveram problemas, mas que eles não desistiram. Nós podemos passar por problemas, experimentar situações complicadas, seja na família, na área financeira, sentimental. Você sabia que Jesus experimentou tudo isso? E por meio da vida dele nós podemos aprender a passar por essas situações. Nesse texto que nós lemos aí, em Mateus 14, Jesus era primo de João Batista e tinha uma ligação de parentesco e amizade. Mas além disso, João anunciava boas-vindas do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus soube que João Batista tinha sido decapitado, morto, como diz a palavra, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Então há momentos em que, quando as coisas ficam difíceis, a dor, a lágrima e essas pressões, dessas lutas que estão presentes em nossos sentimentos, é necessário que nós nos afastamos para que, podemos ficar sozinhos com a nossa dor, chorar sozinhos. E muitas vezes não queremos que ninguém escute os nossos gemidos. Nesse sentido, nós identificamos com Jesus. Jesus sentia o que nós sentíamos. Afinal de contas, ele era Deus, mas também ele era homem. Havia dentro do coração dele o mesmo sentimento. Por isso, ele se retirou para ficar só. Como homem, ele não era diferente de nós. Jesus veio ao mundo para mostrar quem é Deus, como é Deus. Mas ele também tinha sentimentos, como um bom advogado. Ele tinha que entender o que nós, os seres humanos, nós sentíamos. E Jesus sentiu tudo que nós sentíamos: dor, sofrimento, angústia, tristeza, choro, mas também ele sentiu alegria, consolo, esperança. Então, quando Jesus partiu para o deserto, ele viu aquela grande multidão e ele compreendeu que todas aquelas pessoas que participavam daquela grande multidão tinham sim suas tristezas, suas decepções. Enfim, ele se compadeceu dela. Ele curou os enfermos, ele realizou assim a multiplicação dos pães. E logo após alimentar a multidão e despachar elas para suas casas, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Veja lá no verso 22. Enquanto ele se despedia dessa multidão, os discípulos, eles entraram no barco e estavam lá em alto mar. Sabe que o nosso chamado, querido, é para caminharmos após Jesus. Mas existem momentos em que Jesus nos manda ir na frente. E quando isso acontece, ele tem um propósito para nós. E ele nunca irá nos deixar sozinhos. Quando aqueles homens estavam naquele barco, no meio do mar, talvez naquele momento estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Mas os discípulos remavam e veio de repente aquela tempestade. O vento soprava com fúria. E no texto diz: açoitado pelas ondas.
Quantas e quantas vezes nós somos açoitados pelas ondas? Quantas e quantas vezes nós somos provados? Quantas e quantas vezes parece que o nosso barco vai afundar? Quantas e quantas vezes nós não enxergamos uma solução para os nossos problemas e para a nossa vida? Nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, vida financeira. Sim, são dias difíceis, muito difíceis. E parece que nada vai dar certo. Parece que tudo vai acontecer ao contrário. Mas a palavra diz que no verso 26, lá de Mateus 14, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima das ondas. Querido, só Jesus pode andar por cima de todos os nossos problemas, de todas as nossas tristezas, porque Ele anda, mas Ele não anda sim seguindo algum caminho, mas Ele anda em nossa direção, em direção ao nosso barco, em direção às nossas dificuldades. A quarta vigília da noite, ela fala que é o último período da noite. O nosso tempo talvez não é o tempo do Senhor. Nós queremos tanto aproximar o tempo, mas o tempo do Senhor é: já estou indo, e nós não entendemos. Passamos por isso, passamos por essas lutas, passamos por esses problemas, mas você tem que passar dizendo: Ele vem me socorrer. Jesus está vindo por cima do mar me socorrer. O seu relógio não é o relógio dele. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não permita nunca que seu coração tenha qualquer sentimento, a não ser a certeza de que Jesus sabe o que está acontecendo com você e que na hora certa Ele trará o socorro. Ele sabia o que estava acontecendo aos seus discípulos, ele sabia o que estava acontecendo aquela tempestade. Jesus sabe de tudo que você está passando, então deixa Ele interferir nos seus problemas. Você tem que descansar no Senhor. Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida como um sopro. Ele pode deixar a tempestade por algum tempo, se for necessário. Mas a certeza que podemos ter dele é que Ele sempre está ao nosso lugar e Ele nunca vai nos deixar naufragar. E a primeira expressão quando Jesus fala para aqueles homens é: não tenha medo, não temas. Ele está dizendo: eu sou livre para chegar a vocês da maneira que eu quiser, e eu os livrarei de uma maneira diferente. Não temas, o Senhor está contigo na tempestade. Não temas, o Senhor é teu Deus. Não temas, Ele está próximo de você. Portanto, não temas. Tudo vai passar. Jesus está do seu lado. As portas irão se abrir. A enfermidade passará. As lutas cessarão, porque aonde Jesus está, Ele acalma a tempestade. Aonde Ele está, tudo acontece de bom. Portanto, querido, querida, não desanime, olhe para o Senhor, deixe que Ele faça obra na tua vida. Essa é uma palavra de esperança para o teu coração. Não temas, não tenha medo, o Senhor é contigo, Ele te ajudará. Não olhe para os problemas, não olhe para a tempestade, não olhe para as ondas, mas olha para Jesus que vem ao teu encontro e diz para você: filho, filha, não temas, tudo dará certo, confia em mim, eu sou o teu Senhor. Que você possa ter um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, que esses dias que virão sejam dias de vitória. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.